Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 18 de agosto de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Estamos na 20ª semana do Tempo Comum e o texto do Evangelho é Mateus capítulo 20, versículos de 1 a 16a. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9h da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3h da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5h da tarde, encontrou outros que estavam ali na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, essa parábola que nós acabamos de ouvir não tem nada a ver com lei trabalhista, com direitos humanos, com restituição de obras. Deus aqui nos mostra, através dessa parábola, que todos somos convocados para fazer parte do seu reino. Em tempos diferentes, uns foram chamados cedo, outros mais tarde ainda, outros mais tarde, outro ao meio-dia, outro de tarde. Enfim, não importa a hora, Deus nos convoca a todos para fazermos parte do seu reino. Mas Ele oferece para todos a graça e a salvação, a paga, não é? A todos a mesma moeda de prata. Então, quem for convocado e trabalhar no seu reino, não importando a hora, receberá igualmente a graça e a salvação. Com Jesus, com Deus, não há privilégio para os primeiros. E não há injustiça, embora aqueles primeiros quisessem dizer que o patrão foi injusto, porque nós trabalhamos o dia inteiro e esses trabalharam só um pouco.
Mas o patrão vai dizer: não foi injusto. Eu não combinei com você que iria pagar uma moeda de prata, você não me aceitou? Então, se eu quero dar o outro, a mesma coisa, você não tem que achar que é injusto. Deus se relaciona conosco com base na generosidade, na misericórdia, e não no que merecemos. Porque se Deus fosse se relacionar conosco pelo que nós merecemos, estaremos fritos. Mas não, Ele se relaciona conosco com base na generosidade e na misericórdia. Ele chama a todos em todas as horas, porque Deus não quer ninguém desocupado. Deus não quer ninguém fora do reino dos céus. Deus quer a salvação para todos. O céu é para todo mundo. Na casa do Pai há muitos lugares. O céu é para todo mundo, para todo mundo. O patrão pagou os primeiros por último. A gente podia falar assim, né? Se a gente usar uma lógica. Se ele tivesse pagado quem entrou primeiro, eles iriam embora, não iriam ver que ele tinha pagado o mesmo tanto pelos outros. Né? Mas Jesus faz questão na história de ressaltar isso e essa atitude do patrão. Por quê? Porque é para mostrar a justiça e a bondade de Deus. E em contrapartida, a inveja de alguns. Então, diante da misericórdia, existem corações invejosos, nos quais só aumenta a amargura. Precisamos ficar atentos a isso, porque dependendo da maneira como o nosso coração vê a ação de Deus, a misericórdia de Deus, a inveja pode aumentar a amargura em nosso coração. Tem gente que tem inveja das coisas e das pessoas e ficam amargurados. Tem gente que tem inveja das coisas boas que acontecem na vida dos outros e ficam amargurados. Tem gente que tem inveja da bênção de Deus na vida dos outros e fica amargurado. Mas o discípulo do reino de Deus deve proceder diferente desses esquemas do mundo, que está ligado a privilégios, a precedência e a importância. Isso tudo causa desigualdade. O discípulo do reino de Deus está disponível ao chamado, seja tal hora, tal hora, tal hora, e responde sim e colabora na vinha do Senhor. Então essa palavra de Deus nos traz um apelo. Não estejamos entre os primeiros que se tornaram últimos. Por que se tornaram últimos? Porque foram invejosos, amargurados, arrogantes. Qual a condição? Não ser movido só pela busca de recompensa. Eu não amo a Deus, eu não sirvo a Deus buscando recompensa. E qual que é a advertência desse texto? A inveja amargura o coração e não permite aceitar a bondade de Deus no meio de nós para com os outros. E agora vamos à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. No primeiro passo, o alongamento na presença de Deus. Invoque o Espírito Santo, seus dons, a sua luz, a sabedoria que vem dos céus. Faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Uma música pode te ajudar a quietar e ficar com o coração na sintonia do coração de Jesus. Segundo passo, o aquecimento. Reflita, qual atitude eu tenho tido em relação à bondade de Deus, à misericórdia de Deus? Eu sinto alegria ou sinto inveja? Quando eu vejo a bondade de Deus na vida dos outros, eu sinto alegria ou inveja? Terceiro passo, o treinamento. Hoje convido você a rezar, pedindo ao Senhor a libertação no coração de toda inveja, de toda ambição. E também reze pela conversão das pessoas, principalmente aqueles que estão tão apegados, tão invejosos, tão ambiciosos, para que ao menos na hora da morte recebam esta graça do arrependimento, que seja a última hora
ao finalzinho da tarde, mas possam dizer sim ao chamado do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar, que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção, que ela desça abundantemente, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.